até a história contemporânea. Então serão vídeos aleatórios de maior importância, de maior relevância e que podem cair com mais frequência nos assuntos da prova do Enem. Então, como já falei, a gente começou primeiramente com a Revolução Francesa e hoje sobre o Iluminismo. Então, o Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, da luz, contra o antigo regime, que eram as trevas, e pregava maior liberdade econômica e política. Então, pessoal, como a gente viu já nas aulas passadas, a Europa, a França, a Inglaterra e tantos outros países monárquicos tinham uma forma de governo centralizada, onde o poder estava na mão de uma única pessoa, da figura do rei, assim como nós já vimos na aula passada. Então, aqui você consegue observar que o movimento iluminista vai surgir no século XVIII. Século XVIII que corresponde a partir de 1701. Então, a partir de 1701, nós vamos ter ideias já sendo propagadas de cunho iluminista. Então, logicamente, os iluministas não se denominavam iluministas, esse é um conceito que vai vir posteriormente à Revolução Iluminista, podemos chamar assim, e principalmente vai ter essa ideia de tirar as pessoas das trevas. Como, professor? Como se tira alguém das trevas? Para retirar alguém das trevas, nesse conceito, nesse quesito que está sendo imposto, que foi imposto pelo iluminismo, era justamente fazer com que as pessoas pensassem sobre si mesmo dentro da sociedade. Pensassem que eles não eram somente pessoas coadjuvantes que não tinham ação, que não tinham voz própria. Então, as pessoas começaram a questionar, ganhar o poder de questionar toda a sociedade à sua volta e questionar principalmente quem estava no poder, ou seja, a figura do rei. Então, nós vamos ver que esses filósofos iluministas, que essa junção dessa classe, dessa burguesia que vai começar a deflagrar esses movimentos, esse pensamento, vai ajudar a mudar não somente a Europa, mas a mudar todo o planeta, a mudar todos os países. Eu posso dizer que, mesmo que não tenha gerado grandes revoluções, mas é um pensamento que vai adentrar em quase todos os países. O iluminismo surgiu na França do fim do século XVII e propunha o domínio do pensamento racional sob o teocentrismo, Deus no centro de todas as explicações, que predominava na Europa desde a época medieval. De acordo com os filósofos iluministas, esta forma de pensamento tinha o propósito de jogar luzes nas trevas em que se encontravam grande parte da humanidade. Então perceba que é um movimento que vai surgir na França. Aí você pergunta, professor, tem relação esse movimento iluminista surgir na França no, no final do século XVII e também tem relação com a Revolução Francesa? Eu acredito que sim, muita relação. Então perceba que um movimento de grande importância como esse vai surgir no finalzinho do século XVII e vai impulsionar a Revolução Francesa de 1789, ou seja, no final do século XVIII. Um movimento que inicia no fim do século XVII e vai ajudar a promover a Revolução Francesa de 1789, a Revolução Francesa do finalzinho do século XVIII. Então, a França vai ser palco de grandes mudanças que vão ocorrer por todo o planeta. Então, Deus no centro de todas as explicações, era o pensamento e era utilizado basicamente por toda a monarquia. Então, como falei a vocês, todo rei se dizia um Deus na terra. Pouco eram os reis que não se denominavam um Deus na terra. Então, essa explicação ela vai ser questionada de acordo com os filósofos, de acordo com os estudos, enfim.
economistas, professores, leitores da alta sociedade vão se juntar e vão formar essa corrente filosófica denominada Iluminismo, justamente para combater esse pensamento de Deus no centro de todas as coisas. Então, nessas imagens, nós conseguimos ver quem eram basicamente os iluministas. Aí você pergunta, professor, mas de que classe eram os iluministas? Se você pegar como exemplo, que é um movimento que vai surgir no final do século XVI e vai se estender, né, até, podemos dizer que a Revolução Francesa, naquela sociedade só sabia ler e escrever basicamente quem detinha algum poder, quem detinha algum dinheiro, e um bom dinheiro, eu posso dizer assim. Então, esses filósofos, esses iluministas, eles eram letrados. Por você ser letrado numa sociedade como aquela, automaticamente você não era pobre, você não fazia parte da massa popular. Então, você chega um momento de se perguntar, mas se eles eram ricos, se eles tinham algumas condições financeiras, se eles sabiam ler, por que eles vão ajudar os pobres? Porque, querendo ou não, o movimento iluminista vai ajudar os pobres e vai questionar o poder da monarquia. Não é bem assim. Não é bem assim. Por que não é bem assim, professor? Porque eles, se você lembrar da aula passada da Revolução Francesa, essa burguesia em ascensão não tinha participação política. Então, a maioria também dos filósofos faziam parte dessa burguesia em ascensão. E eles não tinham um poder político. Então, eles queriam, de certa forma, derrubar a monarquia para instaurar uma república ou, o menos possível, fazer uma monarquia constitucional e acabar com a monarquia absoluta. Então eles queriam ter uma participação política. Claramente, alguns filósofos tinham um apego maior pela classe popular, pela classe mais pobre, mas eles também defendiam seus próprios direitos. Isso é claro e evidente. Então, ao analisarmos aí ao analisarmos esse evento, essas duas imagens, vocês conseguem ver que eles se vestiam bem, que eles se encontravam em lugares, em bibliotecas escondidas nas casas, geralmente dos próprios filósofos, iluministas, dos próprios pensadores. E aí você consegue ver as reuniões que eram secretas, as reuniões de debate, de escrita, de leitura, essas reuniões que questionavam o poder monárquico. Então imagine se você fosse um iluminista, se você morasse na França nesse período, você não poderia sair por aí mostrando a sua cara, dizendo que você era um filósofo que combatia, que você era um estudioso que combatia a monarquia. Automaticamente você seria levado a julgamento e, consequentemente, você seria enforcado em praça pública. Então, o que é que vai acontecer? As reuniões têm que ser feitas de forma secreta, de forma isolada, sem que os guardas, sem que o próprio exército e muito menos o rei saibam da existência dessas reuniões. Então, vocês conseguem ver aí os locais e quem as frequentavam, o estilo da roupa, o estilo da classe social dos filósofos iluministas. Eu chamo de filósofos porque eles vão aprofundar um pensamento sobre a sociedade. Então, justamente sobre essa questão. Mas, como eu falei a vocês, eles faziam parte de vários setores, alguns eram economistas, outros eram professores, outros eram donos de grandes latifúndios ou médios latifúndios, enfim. Mas todos estavam filosofando naquele momento sobre lançar a luz da ciência, a luz da sabedoria na sociedade para tirá-la das trevas. Os iluministas defendiam a liberdade de pensamento e eram contrários aos dogmas religiosos e ao absolutismo. O pensamento científico era caracterizado como o mais importante entre as formas de pensar. Então perceba aí, analisando o primeiro tópico,
contrário aos dogmas religiosos e absolutismo. Então, perceba, os dogmas religiosos, como eu falei a vocês, eram justamente os dogmas, as indulgências católicas, as indulgências vendidas pela Igreja Católica. Então, para quem não sabe, na Idade Média, durante toda a Idade Média, é o período de construção e fortalecimento da Igreja Católica como instituição. Então, eram vendidas muitas indulgências. Professor, o que é uma indulgência? Uma indulgência é uma parte, podemos dizer que física, uma parte de objeto, ou uma parte espiritual vendida pela igreja para que o seu fiel encontre o reino dos céus. Por exemplo, era comum durante a Idade Média a igreja pedir um pedaço ou a metade da propriedade do indivíduo para que assim ela conseguisse o reino dos céus. Como era que se fazia isso? Você doava o seu território, a metade do seu terreno, e, consequentemente, você adquiria, de acordo com eles, um pedaço do céu. Então, era como se você fizesse uma troca com a igreja. Você dava à igreja e a igreja abria as portas do céu para você. Então, isso são os dogmas religiosos, as indulgências. E, basicamente, também contrários ao absolutismo monárquico. Então, a monarquia juntava esse poder religioso e esse poder monárquico, esse poder centralizado. Então, não existia laicidade, não existia laicidade e automaticamente a igreja e o poder eram a mesma coisa. Os padres, os bispos e os papas exerciam grande poder também dentro da monarquia. Então, não eram coisas separadas, eram coisas únicas. E não esquecendo também, vocês vão ver depois em outra aula da Idade Média, que o próprio Papa chegou a ser várias e várias vezes, por vários e vários anos, a figura mais importante de todo mundo, mais importante e mais poderosa também. O pensamento científico caracterizado como mais importante. Então, o pensamento científico. Professor, mas já existia ciência? Sim, a ciência já vai começar a dar os seus primeiros passos como um método científico, com a utilização do método científico. O método científico é aquele que baseia-se uma construção de uma ideia através do lançamento da ideia, posteriormente ao uso e desuso dessa ideia colocada em prática e depois as conclusões, as hipóteses, para ver se essa ideia realmente é verdadeira ou não. Como, por exemplo, a construção de uma vacina. A construção de uma vacina é trabalhada de que forma? Primeiro se utiliza vários e vários insumos contra aquela doença e vão ver se esses insumos vai ter o efeito esperado para combater a doença dentro do corpo humano. Então, são lançadas hipóteses para ver o que pode acontecer, o que vai acontecer de certo, o que vai acontecer de errado, o que vai dar de errado, o que pode dar errado, e posteriormente a vacina é sancionada ou não. Como, por exemplo, essa que a gente está vivendo agora, na esperança da vacina do coronavírus. Então, por que já não temos uma vacina? Porque os testes são necessários. A ciência não pode ser pulada de forma nenhuma. É preciso seguir todos os passos à risca para que não tenhamos grandes efeitos contrários para a nossa saúde e de forma demasiada em geral para a população. Então você imagine lançar uma vacina que vai vacinar, sei lá, 70% da população mundial e muitas pessoas vão morrer porque tomaram a vacina e porque os efeitos contrários, adversos, foram maiores do que o benefício que a vacina poderia produzir. Então a ciência não pode ser quebrada. E já naquele período da França e da Europa, já iam surgindo os primeiros passos do método científico, que é esse método de lançamento de ideias, de hipótese, de experimentação e posteriormente de conclusão do trabalho científico. Então, este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.
O iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns e até mesmo de alguns reis e rainhas. Então, pessoal, como vocês podem ver, tem 3 palavrinhas-chave nesse tópico de cima, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Onde foi que vocês viram isso? Vocês viram isso no primeiro vídeo sobre a Revolução Francesa, naquele vídeo do desenho Assassin's Creed. Então, vocês vão ver que quando se corta a cabeça do rei Luís XVI, no fim da Revolução, eles gritam liberdade, igualdade e fraternidade, que são os 3 pilares da Revolução Francesa. E aí agora vocês estão vendo de onde foi que surgiu isso. Isso vai surgir dentro do iluminismo, com os filósofos iluministas. Então, a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os cidadãos e entre as nações. Isso vai ser princípio vai ser um dos princípios do iluminismo. E aqui ao lado vocês conseguem ver uma imagem em preto e branco, mas dá para ver uma imagem que mostra um ambiente fraterno, um ambiente, podemos dizer assim, além cosmo, podemos dizer, um ambiente cósmico, um ambiente onde todos estão se fraternizando, estão se tocando, estão felizes aparentemente, estão em um lugar bonito, parecendo até um paraíso. Isso aí seria a ilustração de um ambiente que se procurava. Não exatamente dessa forma, mas um ambiente onde existia liberdade, onde existia a igualdade entre todos e a fraternidade reproduzidos nessa imagem. Por isso que é importante também a gente analisar as imagens históricas, né? Então, e aqui esse última parte, esse último slide, vai trazer que o iluminismo tinha o apoio da burguesia, justamente como eu falei a vocês, e até mesmo de alguns reis e rainhas. Essa parte de que o iluminismo tinha o apoio de reis e rainhas, são de reis e rainhas que apoiavam a monarquia esclarecida, que apoiavam um despotismo esclarecido, uma monarquia constitucional. Mas eles não abriam mão podemos dizer assim, que do poder deles. Eles apoiavam o iluminismo porque eram inteligentes o suficiente para saber que a monarquia iria acabar um dia. Então, se eu sou um rei inteligente, eu sei que pode explodir uma revolução a qualquer momento, eu posso dizer o seguinte: ó, eu aceito a revolução de vocês, mas eu quero continuar no poder. Eu quero continuar no poder, mas agora não somente um poder isolado da minha parte, eu quero a ajuda de vocês. Então, alguns reis foram inteligentes o bastante para não abrir mão, ou melhor dizendo, para aceitar esses processos de revolução, justamente para não morrer também, né? Eles aceitavam para não morrer. Então, não foi tudo assim às mil maravilhas. E agora chegamos aos princípios do iluminismo. Então, os princípios do iluminismo. Temos aqui a universalidade. A universalidade, que visava todos os setores humanos sem barreiras nacionais ou étnicas. Então, esses princípios, pessoal, vai ajudar a construir posteriormente, vai ajudar a construir várias constituições pelo mundo, inclusive também a do Brasil. Então, são princípios que vão ajudar primeiramente na Revolução Francesa, vão ajudar na proclamação dos direitos do homem, como a gente já viu, e posteriormente, mais adiante, vai ajudar na construção de constituições pelo mundo. Então, a universalidade que visava os seres humanos, ou seja, sem barreiras nacionais e étnicas. Então, todos somos iguais perante as leis, perante todos os princípios institucionais. Então,
sem barreira significa dizer que podemos transitar por todos os países de forma livre, ou pelo menos era assim que deveria ser. E claramente sem a distinção étnica, ou seja, sem importar se você seja um indígena, se você seja um afro-brasileiro, um africano, um indiano, enfim, sem importar a sua etnia, sem importar a sua raça. O próximo subitem, individualidade. Cada um é único. Então, cada ser é único, cada ser expressa o seu pensamento e deve ser, como eu já falei a vocês, devem ser ouvidos até o ponto que não cruze com a liberdade do próximo. Autonomia. Os homens são aptos a pensar por si mesmos, sem interferência da religião ou da ideologia, crença, tradições e mitos. Então essa parte é bem importante porque o que mais se tinha era a interferência da religião. O que mais se tinha era a interferência ideológica. Então, a Igreja Católica era a instituição, como eu falei a vocês, que pregava os modos de vida durante a Idade Média e também a Idade Moderna, a idade das monarquias, da ascensão monárquica, né? Porque vocês têm que saber que durante a Idade Média o poder eclesiástico, o poder institucional da igreja era maior do que o dos reis. Os reis eram figuras secundárias. Durante a Idade Moderna, isso vai mudar. O rei vai ficar acima do Papa, mas o poder é dividido entre clero e entre monarquia, que eram uma coisa só, basicamente. Era uma coisa só. Então, as pessoas vão ter que pensar, os iluministas vão lançar a ideia para que as pessoas vivam suas vidas sem interferência da religião, sem a interferência demasiada da religião. O modo de pensar dos iluministas se difundiu por muitos países da Europa. Manifestou-se na Holanda, na Inglaterra e na França, onde tornou-se uma doutrina. Seus pensadores não propunham uma revolução, mas uma ampla reforma. Então, primeiramente, movimento que vai começar na França, vai se espalhar pela Inglaterra, pela Holanda, por toda a Europa e depois por todo o planeta, como falei a vocês. Mais adiante, né? Professor, você pergunta, professor, mas esse movimento, ele vai ter resquícios dele no Brasil? Sim, acredito que sim, porque primeiramente nós vamos ter o período de escravidão, os 300 e poucos anos de escravidão, que vão chegar ao fim através de uma pressão da Inglaterra. Então a escravidão vai ser abolida através da pressão da Inglaterra. Pressão essa dos ingleses que tinham por trás pensadores também que de certa forma tinham um viés liberal, um viés iluminista. Então vão se ramificar. Na realidade, as ideias iluministas vão se ramificar por todo o planeta e são a base da sociedade livre de hoje, podemos dizer assim. Então a história é isso, é uma construção de fatos, de acontecimentos que nos levaram, nos trouxeram, melhor dizendo, aos dias de hoje, né? Então, eles não propunham uma revolução, mas uma reforma. Então, eles queriam basicamente reformar todo o sistema. Então, alguns eram mais radicais, alguns queriam a monarquia, queriam o fim da monarquia, outros queriam a monarquia constitucional, regida por uma constituição, mas isso aí vai sair do controle em alguns casos e vão acabar realizando várias revoluções mesmo, muito sangrentas, assim como a da França, de certa forma também como a Revolução Russa comunista de 1917 e tantas outras reformas e revoluções pelo Brasil, pela Europa e por todo o mundo. Aqui nós temos mais uma imagem, vocês podem observar, de possivelmente uma casa de algum filósofo, de algum pensador, onde
tá acontecendo um café da manhã, uma janta, não sei, mas vocês percebem tudo, são bem vestidos para a sociedade, é, todos estão praticamente conversando entre si e vocês conseguem ver a dimensão, a vestimenta do lugar, vocês conseguem ver a vestimenta das pessoas na dimensão do lugar e ver que, como eu falei a vocês, eles não eram pobres, porque se você sabia ler e escrever, automaticamente você fazia parte de uma classe social alta, né? Então, esses eram os iluministas, impossivelmente mais uma reunião deles. O iluminismo defendia um Estado constitucional, ou seja, a existência de uma autoridade nacional central com poderes bem definidos e limitados e ampla margem de liberdade civil. Então, o princípio de tudo era a Constituição. Eles queriam a Assembleia Constituinte, não só na França, mas na Inglaterra e em tantos outros países. Então, eles queriam a formação, a criação de constituições, porque ninguém, absolutamente ninguém, poderia ser maior do que uma constituição, né? Ninguém pode ser maior do que uma constituição num país democrático, num país onde se tem a constituição produzida em benefício da sociedade, utilizando justamente dessa liberdade civil, dessa ampla margem de liberdade civil. A Constituição podemos dizer assim que sagrada para o direito, né? Então, a carta magna de um país é justamente a Constituição. Aí vocês conseguem ver a imagem do lado da Bastilha, que vai ser, podemos dizer assim, que um dia histórico, né? Como a gente viu na aula passada, que foi a queda da Bastilha. Então, eles vão questionar esse poder, né? Vão questionar o poder monárquico justamente pela liberdade civil. Você pergunta, professor, mas existe hoje em dia alguma monarquia ainda? Sim, existe. Vocês conseguem ver na Inglaterra, né, uma das mais famosas, a figura da Rainha Elizabeth, né? Ainda tem uma monarquia na Inglaterra, mas é uma monarquia representativa. Eles somente representam um regime que foi um dia. Então, é uma monarquia constitucional na Inglaterra hoje em dia. É a monarquia parlamentarista. Vocês têm lá a figura do rei, da rainha Elizabeth, daquela senhorinha lá. Vocês têm os filhos dela e toda a corte, né? Toda a corte real. Mas no palácio lá de Winchester, em Londres, enfim. Mas o que vale mesmo como regime na Inglaterra é o parlamento e a figura do primeiro-ministro, né? Que no caso lá é o Boris Johnson. Então, vocês podem observar que, em termos de política, a Rainha Elizabeth não é nada em termos de política. Em termos de estadismo, de políticas estatais, ela está lá basicamente para representar a monarquia que foi um dia, mas que não é mais o poder, o poder da Inglaterra, é só um simbolismo. Então, o primeiro-ministro na figura do Boris Johnson e toda a corte e todo o parlamento são os principais meios, os meios legais, jurídicos para comandar o país. Então, é só um exemplo, né, de que existem monarquias, mas que não mais são monarquias fortes, né? Temos ditadura que não é muito diferente de monarquia. Nós temos a ditadura socialista na Coreia do Norte, na figura do Kim Jong-un. Nós temos em outros tantos países, nós temos ditaduras de direita, ditaduras de esquerda, como no caso da Coreia do Norte, que é uma ditadura socialista, né, não é comunista, porque não existe comunismo, depois nós vamos ver isso
quando chegarmos na Revolução, na Revolução Russa, nós vamos ver que o comunismo nunca existiu, né? Nunca existiu uma revolução comunista de fato. Então, seguindo aqui, voltando para o iluminismo, mentalidade ilustrada. Chegamos agora, pessoal, a uma parte importante, que é a parte onde falaremos sobre os pensadores. Vamos dar nomes aos bois, podemos dizer assim, né? Vamos ver quem eram os filósofos, vamos ver quais filosofias defendiam, quais ideias, quais pensamentos cada um defendia. E a união de todos esses pensamentos vai ajudar a fundar no mundo as constituições e os direitos do homem e do cidadão. Mentalidade ilustrada. John Locke, 1632, 1704. Ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo através do empirismo, considerado o pai do liberalismo político. Em sua obra, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, afirma que o poder monárquico era um contrato entre o povo e o governo, regido por uma Constituição. Então, pessoal, esse contrato social, podemos dizer assim, do John Locke, vai afirmar que nós, que fazemos parte da sociedade no geral, temos um contrato político, posso dizer assim, onde nós elegemos os governos municipais, estaduais e federais, para que os mesmos cumpram a Constituição Federal. Então, qual é o contrato? O contrato é que eles sigam a Constituição e devolva esse contrato, que façam parte desse contrato e devolvam aquilo que nós empregamos em formas de políticas públicas. Então, o contrato é que eles sigam a Carta Magna, a Constituição, e que deem o bem-estar ao povo, dê a igualdade, a liberdade e a fraternidade ao povo. Então, nós vivemos em um contrato social. Vivemos em um contrato entre quem está no poder e quem não está no poder. Então, tem que ser uma coisa, como eu posso dizer, tem que ser uma coisa de uma via de mão dupla, onde o contrato seja seguido não somente por uma parte, mas por ambas as partes. Então, ele vai ser esse pai do liberalismo político, dessa questão de segmento, de regimento interno, de organização de uma sociedade. Aí vocês conseguem ver o John Locke, vocês conseguem ver a imagem de outra pessoa muito importante, de outro filósofo muito importante, que era o Voltaire. Então, o Voltaire e o John Locke. Partindo agora para o Voltaire, 1694, 1778, ele defendia a liberdade de pensamento e não poupava críticas à intolerância religiosa. Foi o mais destacado filósofo iluminista. Durante sua estada na Inglaterra, publicou as Cartas Filosóficas, elogiava as liberdades inglesas, atacava o absolutismo e a intolerância. Notabilizou-se por combater a ignorância, a superstição, o fanatismo religioso e por defender a razão, a tolerância e a monarquia constitucional. As escritas e os livros eram suas principais armas contra a ignorância. Escreveu cartas inglesas e tratados sobre a tolerância. Seus discípulos se espalharam pela Europa, divulgando suas ideias. Voltaire, ao longo de sua vida, celebrizou-se por suas
contundentes críticas a tradições e à religião. Então, o Voltaire vai ser esse filósofo que ele vai combater, ele vai diretamente criticar os dogmas religiosos, né? Aquele poder exercido pelo clero sobre a população. Então, só que aí tem um ponto importante. Ele vai combater, ele vai lançar a luz sobre essas questões, mas ao mesmo tempo ele é a favor, ele vai defender uma monarquia. Ele vai defender a monarquia constitucional. Ele não queria o fim da monarquia. Ele queria uma monarquia constitucional, uma monarquia regida pela Constituição. Então vocês vão perceber que vai ter divergências entre os próprios filósofos. Uns vão querer o fim da monarquia e outros vão querer a monarquia constitucional. Uns vão querer a república e outros vão querer uma monarquia constitucional. Então vai acontecer isso também. Então Voltaire ele vai ser esse cara que vai diretamente contra os dogmas da instituição católica. Ele vai contra o fanatismo, contra por exemplo, aquela figura daquela pessoa que vive sua vida toda voltada para a morte. Como é que a pessoa vive sua vida voltada para a morte? Ela vai viver sobre os dogmas da igreja, sem extrapolar, ela vai seguir à risca tudo aquilo que a igreja prega, podemos dizer, e vai limitar a sua vida aos dogmas religiosos, buscando os céus. Então, ela não vai praticar, ou vai praticar muito pouco heresia, podemos dizer assim, durante a sua passagem terrena, pensando na sua vida eterna. Então, as pessoas vão se restringir em prol da sua passagem para os céus, de acordo com a Igreja Católica. Então, como a gente sabe, muitas coisas é pecado. E durante a Idade Média, por exemplo, Idade Moderna, muito mais coisas eram consideradas pecado. Então, tudo isso vai influenciar no pensamento do Voltaire para combater esses dogmas institucionais da Igreja. Aqui nós já temos outros dois filósofos bem importantes. Nós temos o Denis Diderot e o Rousseau. Então vocês conseguem ver a imagem dos dois, né? O Denis Diderot, primeiramente, foi o responsável pela organização da Grande Enciclopédia, publicada entre 1751 e 1752, que continha as novas ideias. O governo condenou a obra, proibindo sua divulgação em duas oportunidades. Diderot foi auxiliado por um matemático, D'Alembert, tendo como colaboradores a maior parte dos novos pensadores e escritores. Então, o Diderot ele vai ser o organizador desses ensaios, desses livros, que vai se chamar a Grande Enciclopédia, né? Então, perceba, juntar todos esses pensamentos e colocar numa obra só, numa Bíblia, podemos dizer assim, numa Bíblia das luzes, numa Bíblia uma Bíblia científica, que vai lançar luz sobre a sociedade, que vai ser principal obra iluminista para ajudar a trazer a sociedade à luz da razão, a trazer a sociedade à luz da modernidade. Então, o Diderot vai ser importantíssimo nessas questões, principalmente de organizar a enciclopédia, que logicamente, vai ser perseguida por algumas monarquias, por alguns chefes de Estado. Partindo agora para o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, defendia a ideia de um Estado democrático que garanta igualdade para todos. Foi um democrata convicto. Suas ideias foram expostas no Tratado de Educação e principalmente no Contrato Social, sua obra máxima. Então, defender a ideia de Estado democrático é basicamente defender o fim do absolutismo. Então, todos eles tinham algo em comum, que era o fim do absolutismo.
até mesmo aqueles como o Voltaire, que queriam uma monarquia constitucional, mas também era contra o absolutismo. Então, o regime absolutista ele vai ser amplamente questionado por todos. Alguns vão querer a monarquia constitucional e outros a república, mas vai ser questionado por todos. E o Rousseau também vai fazer assim, vai questionar esse absolutismo. Ainda sobre o Jean-Jacques Rousseau, uniu-se aos enciclopedistas, procurou analisar as razões das desigualdades sociais. Para ele, o ser humano é naturalmente bom, mas a sociedade o corrompe, gerando desigualdades sociais, escravidão e tirania. Suas ideias foram seguidas por Robespierre, ou seja, o chefe da Revolução Francesa, um dos líderes, e outros líderes da Revolução. Então, Maximilien de Robespierre vai se apegar bastante ao Rousseau, a esse princípio democrático, a essa ideia de democracia para todos, a essa ideia de igualdade, liberdade, fraternidade, vai ser seguida pelo Maximilien de Robespierre na futura Revolução Francesa. E o Rousseau, ele vai trabalhar também com contrato social, que é justamente esse pensamento dele, esse livro que ele vai escrever, essa sua obra, justamente debatendo questões para se encontrar a liberdade, a igualdade, a fraternidade e abolir o absolutismo. Partindo agora para outro importantíssimo filósofo, que é o Montesquieu, né? Montesquieu, 1689-1755, defendeu a divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário. Em 1721, publicou as Cartas Persas, nas quais satirizava os costumes e as instituições. Pessoal, na minha humilde opinião, todos os filósofos foram importantíssimos, todos os iluministas foram muito importantes, mas o Montesquieu, ele para mim é o mais importante, porque ele vai basicamente lançar uma ideia que vai organizar todos ou na maioria dos países hoje em dia. Então, a ideia de dividir o poder em três, que ao mesmo tempo não é um poder, é fantástico. É fantástico você lançar a ideia de um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. Então, isso é a base de uma democracia. A ideia do Montesquieu foi brilhante, ele foi o mais importante, na minha opinião. Mas todos foram importantes, mas, sinceramente, esse para mim foi o mais importante, né? E aí cabe a vocês decidirem, ou melhor dizendo, também não decidirem, aprender somente aquilo que cada um propôs, mas o Montesquieu, a ideia do legislativo, executivo e judiciário foi brilhante. Você pega por quê, professor? Porque nós vivemos num regime como esse. Se a gente não vivesse num regime como esse, viveríamos numa ditadura. Então, se não tiver legislativo, executivo e judiciário, é uma ditadura. Então, em 64, quando vai iniciar a ditadura militar no Brasil, que vai até o ano de 1985, não existia legislativo, executivo ou judiciário. Era só a ditadura militar através dos militares. Então, hoje em dia, nós vivemos numa democracia. Então, o que é que define a democracia? O regime republicano, como eu já falei a vocês, que é a república, coisa pública. E aí o Montesquieu vai trazer isso: legislativo, executivo e judiciário. Como eu expliquei a vocês, o legislativo na esfera federal é a Câmara e o Senado. O executivo é o presidente e o judiciário é o STF e todas as outras instituições jurídicas do país. Então, todos esses três poderes são importantíssimos, mas não mandam no Brasil, não são uns maiores do que os outros, eles têm que se regular, não podem extrapolar o poder, e todos os três juntos vão reger o sistema republicano, o sistema democrático dentro do Brasil. Mas, professor, quem é
o que é mais importante numa democracia? O povo. O povo é o mais importante na democracia. Por quê? Porque se o povo quiser, acaba com tudo. Como? Como, professor, o povo pode acabar com tudo? Como a população pode acabar com tudo? Através de uma revolução. Então, se uma sociedade explodir, uma revolução, não tem como segurar. Não tem força militar que segure uma revolução. Uma revolução é gigantesca por sua natureza. Então, qualquer sistema pode ser quebrado através da revolução, onde todos peguem armas, todos partam para a batalha e não fiquem em casa, partam para uma batalha e automaticamente todo o sistema pode ser quebrado. E assim como aconteceu na Revolução Francesa e na Revolução Russa. Nós vamos ver mais adiante, né? Então Montesquieu é muito importante também. Ainda sobre ele, em 1748, publicou sua grande obra, O Espírito das Leis, dedicada ao estudo de diversas formas de governo. Dava grande destaque à monarquia inglesa, preconizando a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, única forma capaz de garantir a liberdade. Então, tudo isso que eu falei, né? A importância desses três poderes dentro de uma sociedade democrática. Aí vocês conseguem ver a figura a imagem, melhor dizendo, do Montesquieu, que foi um dos mais brilhantes filósofos do século XVIII. Passou em revista as diferentes formas de governo em sua obra importantíssima, O Espírito das Leis. Principais filósofos iluministas. Então, os principais filósofos iluministas, nós temos aqui o David Hume, 1711-1776. Foi um importante historiador e filósofo iluminista escocês, refutou o princípio da causalidade e defendeu o livre-arbítrio e o ceticismo radical. Outro importantíssimo, o Adam Smith, né, que é o mais famoso, 1723-1790, economista e filósofo inglês, grande defensor do liberalismo econômico. O Immanuel Kant, 1724-1804, importante filósofo alemão, desenvolveu seus pensamentos nas áreas da epistemologia, ética e metafísica. Benjamin Constant, 1767-1830, escritor, filósofo e político francês de origem suíça. Defendeu principalmente ideal de liberdade individual. Então, temos aqui 4 importantes filósofos iluministas que eram filósofos, mas também existiam outras profissões e que vão lançar suas ideias, né? E aí o mais importante aqui, no caso, seria o Adam Smith, o economista, que é o pai do liberalismo. Então, professor, o que é o liberalismo econômico? O liberalismo econômico é a sociedade, a economia não ser ligada de forma direta ao Estado. O Estado não pode mandar nos preços, o Estado não pode tabelar os preços. Então, por exemplo, você tem um comércio, você segue logicamente uma ideia de preço nacional, você tem lá um mercado, você segue a ideia de preço para vender suas mercadorias, mas o Estado, o governo não pode chegar na sua loja, não pode chegar no seu comércio, dizendo que você deve vender determinado produto por aquele preço. E principalmente dizendo que mais da metade vai exclusivamente para o Estado. Então, o liberalismo econômico vai partir de um princípio de livre comércio, de livre liberdade de produção e de venda de produtos. Mas aí você pergunta, professor, e o imposto é o quê? O imposto não vai contra isso? É meio que contraditório, né? Por exemplo, no Brasil, você compra, sei lá, um carro, quase 50%, vai depender, quase 50% é tributos que vai diretamente para o governo. Isso é liberdade econômica? É contraditório, dá uma ampla discussão, para depois a gente pode debater sobre isso,
mas a gente só está tirando aqui como uma ideia, né? Então, em todos os produtos que a gente compra, sejam bens duráveis ou não, tem uma tabelação com relação a tributos, a impostos. 50%, 60%, 30%, enfim. Mas o Estado não pode agir de forma brutal sobre a economia, sobre a liberdade econômica. Então, Adam Smith vai ser muito importante para isso. Porque antes disso, antes do liberalismo econômico, o rei, a figura do rei e o Estado mandavam nesse sistema que era o mercantilismo, podemos dizer assim, né? O mercantilismo anteriormente ao capitalismo. No mercantilismo, os produtos eram basicamente taxados de forma demasiada pelo Estado. Posteriormente veio o capitalismo e também essa ideia de liberalismo econômico pelo Adam Smith, né? A enciclopédia, coordenada por D'Alembert e Diderot, foi elaborada entre 1751 e 1780, com base nos ideais iluministas, filósofos pretendiam, através do saber, criar o cidadão esclarecido, empreender uma crítica das concepções científicas, intelectuais, políticas e sociais vigentes na Europa. Perceba que o principal ideal de todas essas ideias que a gente viu, de todos os filósofos, era criar um cidadão esclarecido, criar uma pessoa que criar uma sociedade, melhor dizendo, criar uma sociedade esclarecida, uma sociedade que soubesse pensar, que soubesse ver o seu papel na sociedade e que pudesse, acima de tudo, criticar os poderes religiosos, os poderes eclesiásticos e o poder monárquico e qualquer outra forma de poder. Esse era o principal objetivo do iluminismo, criar um cidadão esclarecido, uma figura esclarecida. Então, isso realmente vai acontecer e vai explodir com a Revolução Francesa mais adiante, em 1789. Então, perceba, ela foi elaborada entre 1751, a enciclopédia, e 1780. 9 anos depois do fim da enciclopédia, da construção, em 1789, explode a Revolução. Então, a Revolução Francesa, né? Então, perceba que tem tudo a ver o Iluminismo e Revolução Francesa. Então, pessoal, aqui nós temos os economistas liberais, os pensadores do século XVIII. Os pensadores do século XVIII pregaram o fim da intervenção do Estado na vida particular dos indivíduos e na vida pública. Promoveram a crítica ao mercantilismo, como falei a vocês, propondo o fim da intervenção do Estado na economia. Então, o liberalismo econômico do Adam Smith vai ser justamente isso. Vai contra o mercantilismo, né? Contra o poder do Estado agindo sobre a economia, como eu já expliquei. Os economistas liberais, os pensadores iluministas que se ocuparam de questões econômicas, deram origem a duas grandes correntes de pensamento: fisiocracia e liberalismo. Então, perceba, entre os liberais vão existir essas duas correntes, os fisiocratas e os liberalistas. Fisiocracia. Vamos ver agora o que propunha, né? Essa corrente liberal. Acreditavam que as atividades econômicas naturais, como a agricultura, a mineração e o extrativismo, eram mais importantes para a prosperidade do país do que o comércio. As demais atividades econômicas, a manufatura e comércio, seriam mera consequência da riqueza produzida nas atividades agrícolas. Então, a fisiocracia é uma corrente como eu posso dizer, uma corrente agrícola, uma corrente que vai defender que a economia gira em torno da produção agrícola e que a manufatura posterior a isso, por exemplo, todas as fábricas têxteis, todas as fábricas de alimentos, tudo que vai girar a economia vai ser proveniente da produção
agrícola, da produção agrícola. Então eles vão dizer justamente isso, que o que vai girar a máquina econômica de um país e de todo o mundo é a agricultura, a produção agrícola, né? Os pensadores fisiocratas, nós temos as imagens aí, o François Quesnay, 1694, 1774, e temos também o Turgot, 1727 e 1781. Pensadores fisiocratas, temos o Mirabeau, 1694, 1774, e o Dupont de Nemours. Então, nós temos aqui essas figuras, essas pessoas, essas imagens dos pensadores fisiocratas. Ainda temos o Vicente de Gournay, autor da célebre frase: "Deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo." Gournay. A mais famosa frase do liberalismo econômico é a expressão que designa o ideário fisiocrata contra a política intervencionista do mercantilismo. Agora partimos para o liberalismo, né? Adam Smith é considerado o pai da moderna teoria econômica. Moderna por quê? Porque se estende até os dias de hoje, até a contemporaneidade. Então, é a ideia do livre mercado. Então, não vivemos mais no, podemos dizer assim, não vivemos mais no mercantilismo, onde o Estado age sobre a economia. Não, vivemos agora no liberalismo econômico, dentro do capitalismo, né? Então, nós vamos ver depois, em outra aula, que eu vou explicar o que é o capitalismo de forma mais específica. Vamos explicar o capitalismo, o comunismo, o fascismo, posteriormente. Vamos explicar o socialismo e todas essas correntes ideárias, essas correntes ideológicas, né? Então, o que está em vigor hoje no mundo, em sua maioria, é o capitalismo. Professor, mas tem o socialismo e o comunismo hoje em dia? Não, o comunismo não existe. Nunca existiu o comunismo, né? O que existiu foi um socialismo. E hoje nós temos o socialismo autoritário, por exemplo, na Coreia do Norte, lá com a figura do Kim Jong-un, como eu falei a vocês. A Coreia do Norte é um país socialista com a figura do ditador. Então depois nós vamos ver o que é comunismo. Liberalismo. Adam Smith afirmava que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza. Acreditava que certa interferência governamental na economia eram toleráveis, desde que se destinasse a prevenir a injustiça e a opressão, ao incentivar a educação e proteger a saúde pública. Então, o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza de um país. Então, essa é a ideia do liberalismo econômico. Acreditava, como a gente já viu, né, certa interferência governamental na economia era tolerável, mas não pode ter uma interferência incisiva, uma interferência forte sobre a economia. Não pode o Estado agir sobre a economia. Estado e economia são duas coisas diferentes, de acordo com o liberalismo econômico. Partindo agora para os pensadores liberais, temos o John Stuart Mill, economista e filósofo, defendia a limitação do crescimento populacional e a criação de cooperativas, entre outras medidas para minorar os efeitos da contradição do capitalismo. Esse sistema condenava as classes trabalhadoras a uma existência miserável. Thomas Malthus ficou conhecido pela teoria da qual o crescimento da população segue uma progressão geométrica e tende a sempre a superar a produção de alimentos, que obedece a uma progressão aritmética. Por isso defendia o controle da naturalidade. O despotismo esclarecido, forma de Estado absolutista
que dominou certos países atrasados da Europa no século XVIII. Caracterizou-se por utilizar os ensinamentos propostos pelas teorias iluministas, mas sem abrir mão do absolutismo na prática política. Então, o que é despotismo esclarecido? Como falei a vocês, muitos reis não vão aceitar as revoluções e vão ser mortos, vão ser guilhotinados, vão ser enforcados, vão ser fuzilados pela massa da revolução. E outros vão preferir uma monarquia constitucional. Outros reis, para não morrer, eu acredito nessa teoria de medo, para não morrer e para não perder o trono, ele vai se tornar um rei que vai aceitar as novas propostas do iluminismo, dos pensadores e dos filósofos. Ele vai ser um déspota, ele vai ser um rei, mas ele vai ser um rei aberto a ouvir a população, a ouvir os filósofos. Ele vai ser um rei, podemos dizer assim, bonzinho, ou menos mal. Ele vai ser um rei aberto à população, né? Ele vai ser a figura de um rei, mas vai ser um rei que vai ouvir a todos e vai propor melhorias. Então, com o fim da Revolução Francesa, o que mais vai acontecer é isso. Os reis, com medo de morrer, vão acabar aceitando ser reis esclarecidos, ser déspotas esclarecidos. Os países ligados ao despotismo apresentavam problemas estruturais. Suas economias baseavam-se nos princípios mercantilistas. Tinham sociedades pouco diversificadas, sem capital, sem pessoas, sem pessoal técnico e com uma burguesia emergente. Então, a maioria dos países tinha um mercantilismo ainda muito forte, né? O mercantilismo é o Estado agindo sobre a economia de forma demasiada. Então, isso vai ajudar, esses problemas vão ajudar a criar o despotismo esclarecido, que é o rei ter que abrir mão de algumas questões autoritárias para governar à luz da filosofia, à luz do iluminismo. A crise do antigo regime, o iluminismo, nós temos aqui algumas etapas bem importantes, né? Na Áustria, o José II, o rei, lá existiu o fim da servidão e relativa liberdade de imprensa. Seriam os déspotas esclarecidos, ou seja, aquelas pessoas que tiveram, os reis que tiveram que fazer reformas. Na Rússia, Catarina II, criação do ensino leigo de universidade em Moscou. Ainda na Prússia agora, o Frederico II, chamado Rei Filósofo. Veja, um rei filósofo eliminou as torturas em seu país e criou o ensino obrigatório. Em Portugal, o José I, orientado pelo ministro Pombal, combate a influência inglesa na economia de seu país, incrementa a produção industrial e combate a influência política da igreja no seu país, atacando e expulsando os jesuítas do reino. Na Espanha, o Carlos III, orientado pelo ministro Aranda, reduziu a tortura e a influência da Inquisição no país e expulsou os jesuítas. Então, tudo isso de bonzinho que esses reis fizeram aqui, como vocês podem ver, esses reis e rainhas fizeram nesses países, foi fruto, basicamente, do medo da revolução, do medo de explodir uma revolução e matá-los e tirá-los do poder. Então, eles, na sua grande maioria, eu posso dizer isso com certeza, era o medo da revolução, o medo da população, o medo da classe operária, o medo do proletário, que era a grande massa da sociedade, né? Então, todos eles vão criar universidades, vão diminuir torturas, acabar com torturas, enfim, vão lançar uma série de reformas que vai melhorar a vida das pessoas mais pobres, das pessoas perseguidas, e isso vai ajudar posteriormente a acabar com a tirania, a acabar com um sistema monárquico absolutista. Então, pessoal, chegamos ao fim da aula de hoje. Quem chegou até aqui esse momento derradeiro,
Espero que tenha gostado da aula, da videoaula. Espero que curta o vídeo, que se inscrevam no canal e ative o sino de notificações. Posteriormente estarei postando novas aulas. Então, espero que tenham gostado. Aqui o professor Robério Júnior. E espero principalmente que continuem assistindo aos vídeos. Então, muito obrigado a todos que tiveram a paciência de estudar história comigo nessa aula até este momento. E muito obrigado e até a próxima aula.